Olá, o programa O Verbo que se fez carne hoje convidou o Diego. Ele é catequista aqui da Igreja Santo Antônio. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o tema Igreja. Vamos ouvir um pouquinho com atenção? Olá, amados irmãos e irmãs, vocês que nos assistem aqui no programa O Verbo que se fez carne. Eu sou o Diego, sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão aqui na paróquia Santo Antônio de Paquequé. E hoje falarei para vocês sobre o tema Igreja, a Igreja de Cristo. Então, nos dias atuais, muito se ouve falar sobre igreja. Muitos querem nos fazer acreditar que não é necessário a igreja, que a igreja somos nós mesmos, que Cristo não fundou uma igreja. E por isso, hoje, vamos falar de alguns temas para tentar aprofundar um pouco sobre o que é a Igreja de Cristo. Primeiramente, a Igreja de Cristo ela é uma igreja que não é visível, é invisível, onde a cabeça é Cristo, o corpo e os membros somos todos nós que fazemos parte da igreja. Então nós somos a igreja onde a cabeça é Cristo. Mas também o templo que aqui estamos, a igreja instituição, ao qual também falaremos hoje, ela também foi fundada por Cristo. Está nas Escrituras e é claro isso, que Cristo quis fundar uma igreja hierarquicamente estruturada, onde Pedro foi o primeiro chefe e os apóstolos eram as colunas que sustentavam a igreja. Então aquela famosa passagem onde Cristo fala para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele dá poderes a Pedro e aos apóstolos, autoridade para expulsar demônios, para curar doentes e ligar e desligar no céu e na terra. Então Cristo dá autoridade aos apóstolos e a Pedro para levar a sua palavra. E o Espírito Santo mantém essa palavra, esse trabalho missionário e apostólico infalível. Então o Espírito Santo mantém a igreja infalível. Por isso a Igreja de Cristo, hoje nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja fundada por Cristo. Nós dizemos que a igreja ela é una, santa, católica e apostólica. E o que quer dizer isso? A igreja é una, ela é única, ela é a mesma igreja no mundo inteiro. A liturgia é única, a hierarquia é única e temos um único chefe que é o Papa, que atualmente é o Papa Francisco, que está na sede da igreja no Vaticano, ou seja, é o Bispo de Roma, eleito pelos sucessores dos apóstolos. Então o nosso Papa, ele é sucessor direto dos apóstolos, ou seja, do sucessor de Pedro, eleito pelos sucessores dos apóstolos. Então a igreja ela é única e ela é santa. A igreja é santa, é feita por pecadores, membros que são pecadores, mas o Espírito Santo, santificador, consolador, mantém a igreja santa e infalível. Então todos os atos praticados pela Igreja de Cristo são pautados na santidade do próprio Cristo, mantida pelo Espírito Santo. E católica. O que quer dizer catolicismo? A gente fala muito, a Igreja Católica é isso e aquilo. Catolicismo quer dizer universal. Então a Igreja Católica ela é universal porque a salvação de Cristo ela é extensível a todos os povos. Lembramos bem recentemente do Natal de Cristo, onde os reis magos foram visitar o menino Jesus levando presentes. Isso simboliza o quê? Que aquela salvação de Deus foi apresentada a toda a humanidade. Então a igreja ela é universal. A salvação, o reino de Deus que ela prega é para todos os povos. E apostólica. Apostólica porque ela é pautada na sucessão apostólica e no trabalho iniciado lá na igreja primitiva pelos apóstolos de Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja fundada por Cristo. Isso é um fato que está na Bíblia e é irrefutável, é um fato irrefutável. Há dados, há comprovações históricas que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja fundada por Cristo e segue a sucessão apostólica. As demais igrejas cristãs são sim reconhecidas, mas surgiram lá por meados do século XV com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero.
e são igrejas cristãs também reconhecidas, mas a igreja fundada por Cristo é a Católica Apostólica Romana. E nós, membros dessa igreja, somos convidados a viver a santidade, né? Que a igreja prega, a santidade que a igreja emana. E essa santidade tem como modelo Cristo, também Maria, mãe de Jesus e mãe da igreja, que é a nossa protetora, e as histórias dos santos, dos mártires e todos os beatos que entregaram a sua vida em favor da construção do reino de Deus. E nós, como membros dessa igreja, somos convidados também a propagar essa palavra, a anunciar a boa nova de Cristo e sermos imitadores do próprio Cristo. Então nós aqui, como igreja militante, ou seja, aquela igreja que luta, né, para poder converter, levar Cristo a todos os irmãos, servir a Cristo nos irmãos mais necessitados, nos irmãos que sofrem. Então, é a igreja que milita aqui neste mundo, né, para converter as almas, para chegarmos a um dia à igreja triunfante, que são aqueles que já passaram, né, que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro e hoje estão na graça de Deus, louvando a Deus com os anjos, todos os santos, Maria, mãe de Jesus e o próprio Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, nós, como Igreja de Cristo, somos convidados a estar aqui como comunidade reunidos, a lá fora anunciar a boa nova de Cristo em todos os ambientes. Precisamos ser igreja em todos os lugares, né? No nosso trabalho, na nossa faculdade, precisamos levar essa boa nova em todos os lugares. E muitas coisas se falam sobre a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo, né, falhou em determinado momento da história. Sim, há muitos dados históricos a respeito disso, temas como Inquisição, como cruzadas, como indulgências. Há muita coisa aí na história, sim, mas nós, membros da igreja, também precisamos nos informar mais a respeito, porque há muitas controvérsias a respeito desses temas. Então, por isso aqui, eu recomendo a vocês 2 livros importantíssimos para todo cristão católico, que o primeiro é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, e o segundo é As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. Então, o autor desse livro é o Alexandre Varela, junto com a sua esposa, a Viviane Varela, que são fundadores do site, né, O Catequista. Então, traz temas polêmicos sobre a igreja e ele aborda esses temas aqui, trazendo dados históricos e científicos a respeito da Inquisição, a respeito das indulgências e das cruzadas. Então, uma leitura recomendada e indispensável para todo cristão católico. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus, a paz de Cristo e o amor de Maria a todos vocês. Muito obrigado. Olá, irmão. Você viu o que o Diego falou sobre a igreja? E hoje eu venho perguntar a você, como está a sua igreja? É isso que eu estou falando com você. Você é a igreja. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. E hoje eu te pergunto, o que você está sendo? Como está a sua vida? Muitas pessoas desanimam e dizem, eu não vou mais à igreja, não preciso mais de igreja. Aí eu vou pegar um pedacinho para você refletir. Se um filho seu casar, sair de casa e nunca mais te procurar, como você vai se sentir? Um pouco abandonado, correto? E é assim que Jesus hoje sente a falta da sua presença na casa dele. Você tem que vir à igreja. Você tem que buscar se alimentar. Muitas pessoas saem daqui revigorados, abastecidos com coisas boas. Vocês me perdoem o que eu vou falar, mas a boca só fala o que o coração está cheio. Muitas pessoas aí fora estão falando muitas coisas. E quando você vem à igreja, você se reabastece de coisas boas. Você consegue abastecer as pessoas que estão em volta de você. Então, procure um pouco, tirar um tempo para vir na igreja. É tão pouco, ele te pede 1 hora.
por semana. 1 hora. Ele te dá 7 dias e durante esses 7 dias ele te pede 1 hora. Agora eu vou deixar uma pequena coisa para você refletir. As pessoas abandonam Deus e dizem: o amor acabou. Perfeito. Mas quando o seu carro acaba a gasolina, você reabastece ele de novo ou abandona? Não abandone Deus. Deus nunca vai te abandonar. Fica na paz.